Você já parou para pensar qual que é o impacto dos impostos dentro do resultado dos seus investimentos, do seu patrimônio? Se você ainda não pensou nisso, fica aqui comigo que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento tributário e como você pode usar desse artifício para pagar a menor quantidade possível de imposto dentro da lei. Sou Walter Moreira Neto, fundador do Overclub Family Office. Vamos entender um pouquinho. E uma empresa, o que é o mais importante para ela, no final das contas? É gerar lucro. E como é que uma empresa gera lucro? De duas formas. Aumentando a receita ou reduzindo o custo. Na pessoa física, quando a gente lida com o nosso patrimônio, é praticamente igual, é a mesma coisa. A diferença é, enquanto você está preocupado em aumentar a rentabilidade, o retorno dos seus investimentos, do seu patrimônio, é tão importante quanto isso a gente entender quais os custos que a gente tem e como a gente faz para reduzir esses custos. E talvez o maior dos custos que a gente tenha na pessoa física seja justamente os impostos. Então, dar atenção de como pagar a menor quantidade de impostos possível faz uma grande diferença no retorno que você pode ter na sua carteira e como que você vai oferir a sua independência financeira e viver de renda depois de um tempo. Então, como é que a gente faz isso? O objetivo de um planejamento tributário, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, é que a gente possa, pagar a menor quantidade possível de imposto, e se isso não for possível, que a gente consiga diferir o máximo possível de imposto, ou seja, demorar o máximo possível para ter que pagar aquele imposto que vai ser devido. E às vezes me perguntam, quem deve fazer um planejamento financeiro, um planejamento tributário? Todo mundo. Todo mundo que queira economizar com impostos, ou pagar menos impostos, ou demorar mais tempo para pagar impostos, pode fazer um planejamento tributário. Não tem uma necessidade de ter um determinado patrimônio para fazer. Claro, você tem algumas estratégias que você só vai conseguir fazer com determinado, só faz sentido para algum tipo de patrimônios mais elevados, mas todo mundo pode fazer um planejamento tributário. E por que você deve fazer? Porque, como a gente falou, os impostos eles têm um papel enorme no retorno que você pode ter no futuro, e isso pode ser determinante para a sua independência financeira. Pagar menos impostos, diferir ele, faz uma diferença total lá na frente. Bom, vamos entender um pouco então quais tipos de estratégias de planejamento tributário existem, que pode fazer sentido para você, e que nem sempre uma boa estratégia de planejamento tributário ela é complexa. Pode até ter algumas estratégias mais complexas, mas normalmente algumas simples funcionam muito bem. Por exemplo, se a gente for falar de investimento financeiro, o primeiro passo para você pagar menos imposto é o quê? É simplesmente não pagar imposto nenhum. Então tem diversos investimentos no Brasil que são simplesmente isentos de imposto de renda. Então, diversos ativos de renda fixa, LCI, LCA, todas essas letrinhas, debêntures incentivadas, aluguéis de fundo imobiliário, tudo isso não paga imposto ainda, mas não paga imposto. Então, uma boa ideia para você ter e economizar com imposto é se beneficiar dessa isenção que o governo dá. É importante ficar atento e fazer algumas contas para saber se mesmo isento de imposto de renda faz sentido ou não, porque existem muitos investimentos que são tributados, que pagam imposto e mesmo assim entregam uma rentabilidade melhor do que os investimentos isentos. Mas vale a pena você fazer essa continha e se aproveitar caso faça sentido. Outra boa estratégia, e muito simples de ser executada também, quando a gente está falando de investimento financeiro, é ter um baixo giro de investimento. Então, se você é aquela pessoa que fica pulando de galho em galho, mudando de investimento o tempo inteiro, saiba que você está incidindo muito imposto. Provavelmente está incidindo muito imposto dentro da sua carteira de investimento. Você tem basicamente alguns impostos, como IOF. Se você resgata um fundo de investimento, renda fixa, alguma coisa antes do prazo de 30 dias, você vai pagar esse imposto. Além disso, você tem uma alíquota de imposto de renda que ela é regressiva. Ela começa lá em 22,5%, ela vai reduzindo, para depois de 2 anos ela ficar 15%. Então, se você está toda hora movimentando a sua carteira, e principalmente dentro desse período de 2 anos, você está incidindo uma carga tributária em termos de imposto muito maior do que você poderia. Até porque ficar mexendo de um investimento para outro no curto espaço de tempo não é isso que não faz muito sentido na sua carteira. A gente vai fazer um outro vídeo aí de gestão de carteira, mas hoje vamos falar um pouquinho de planejamento tributário. Outro ponto que a gente pode usar, outra estratégia que as pessoas podem se utilizar hoje em dia, é a utilização de fundos de previdência privada. Diferentemente de fundos de investimento, que na sua grande maioria incide um imposto chamado come-cotas, que na verdade não é imposto, é basicamente uma antecipação do imposto lá no mês de maio e novembro,
tem uma intensificação da menor alíquota de imposto, que é de 15%. Esses fundos de previdência não têm esse tipo de imposto. E lembra do objetivo número 2, que é diferir o imposto? Então, a Previdência compra esse papel, porque a gente não vai pagar hoje esse imposto, vai pagar só lá quando tiver um resgate, lá na frente. E outra grande vantagem é que, dependendo do tipo de previdência que você fizer, você pode cair na menor alíquota. A ideia da Previdência é que ela seja para o longo prazo, e após 10 anos, se você tiver numa tabela regressiva, por exemplo, você pode escolher o regime tributário, você vai pagar somente 10%, que é a menor alíquota de imposto de renda hoje no Brasil, para os investimentos que são tributados. Além disso, tem uma outra modalidade de previdência chamada PGBL, que você consegue abater até 12% da sua renda bruta tributável anual do seu imposto de renda. Ou seja, você diminui essa base de cálculo e acaba pagando menos imposto de renda no final do ano. Uma outra estratégia muito legal e que é muito utilizada, provavelmente por você que está vendo esse vídeo, são os fundos exclusivos. Os fundos exclusivos, eles funcionam similar a uma previdência privada, no sentido que os fundos exclusivos do tipo fechado, eles também não têm come-cotas. E você consegue fazer esse rebalanceamento ou entrar e sair de um fundo dentro ou de investimentos dentro do próprio fundo sem nenhuma incidência de imposto. E a gente faz o quê? Difere esse imposto. Então você vai pagar lá na frente esse imposto. Hoje ainda é possível esse tipo de benefício, tá? Bom, essas foram algumas estratégias quando a gente fala sobre investimentos aqui no Brasil. E os investimentos offshore, que hoje está cada vez mais popular, que é ótimo. Como é que a gente faz para evitar tributos ou minimizar a incidência de impostos fora do país? Então, numa alocação offshore, tem alguns mecanismos. Bom, a primeira parte é estruturar uma empresa offshore. Uma empresa offshore, ela funciona muito parecido com fundo exclusivo. E quando nós estamos falando de imposto de renda, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o imposto de renda você não precisa pagar lá para o fisco norte-americano. O imposto de renda do cidadão brasileiro é devido à justiça, à receita brasileira, tá? Então, a primeira coisa para a gente ter na cabeça. Então, se a gente tem um fundo exclusivo, uma offshore, que é muito similar a um fundo exclusivo aqui no Brasil, você também tem o diferimento fiscal, você pode comprar e vender investimentos dentro da sua offshore, você não paga imposto para fazer esse rebalanceamento, o que é muito bom e é muito eficiente do ponto de vista da gestão de investimentos. E quando que você paga imposto de renda, então, quando você tem uma offshore? Muito parecido com o fundo exclusivo de novo. Quando você disponibiliza este valor, este patrimônio que hoje está na offshore, para a sua pessoa física. É aí, tanto faz se a pessoa física está no exterior ou se a pessoa física está no Brasil. Tanto faz. Quando tem essa distribuição, você paga imposto, caso você distribua a título de dividendos. E aí, vai entrar na tabela progressiva, provavelmente vai cair na alíquota lá de 27.000% e você vai pagar. Mas, caso você faça uma redução de capital, não tem nenhum tipo de imposto. Mas como assim, Walter? Seguinte, se você, vamos supor, enviou $1 milhão para o exterior, e esse $1 milhão virou $2 milhões, e você resgatou da sua offshore para a sua pessoa física $1 milhão. Você tinha colocado $1 milhão, ele valorizou para 2, e você fez uma redução de capital de $1 milhão. Esse $1 milhão, ele não é tributado, se você fizer isso com uma redução de capital. Então é muito interessante também para quem vive de renda ter uma estrutura offshore, porque se você tem a cultura de viver dos rendimentos, isso faz total sentido, porque você pode ter uma qualidade de vida sem necessidade de pagar imposto. E o melhor, dentro da lei, isso é permitido fazer. Um outro ponto além do imposto de renda que a gente tem que ter em mente é o imposto de sucessão. O imposto de sucessão, que aqui no Brasil a gente chama ITCMD, que é o imposto estadual, que ele vai hoje de 4% até 8%, varia de estado para estado. A gente está em São Paulo, e São Paulo hoje cobra 4%. Esse mesmo imposto, a referência desse imposto nos Estados Unidos, por exemplo, ele pode chegar a 40%, 50%. Então é bastante importante a gente tomar um cuidado e saber como que a gente pode minimizar o impacto desse imposto, tá bom? O primeiro passo para a gente fazer isso é ter offshore, tá? Se a gente tiver uma offshore e sediada em um outro lugar que não seja os Estados Unidos, por exemplo, algum país que tenha um benefício fiscal, Bahamas, BVI, e a entidade ela não vai morrer, você consegue fazer a sucessão sem precisar abrir um inventário na origem, ou nos Estados Unidos, e pagar esse tipo de TCMD, que é o State Tax, lá de 40%, 50%. Você não precisa pagar se você tivesse estrutura sediada em outro lugar que não os Estados Unidos, e esse lugar,
esse país não tiver nenhum tipo de imposto de sucessão, tá? No Brasil funciona de uma maneira diferente, porque apesar de você não ter que pagar imposto lá de sucessão, você precisa pagar o imposto aqui, teoricamente. Na Constituição Federal, o artigo 155 diz que é competência dos estados tributar o ITCMD, mas que eles não podem tributar ativos no exterior. Ou seja, o que acontece? Os estados têm tributado. Principalmente Rio de Janeiro e São Paulo tributaram já alguns contribuintes, mesmo sem poder. Para que os estados possam tributar ativos no exterior, é necessário a emissão de uma lei complementar. E até hoje essa lei complementar ela nunca foi feita. E é por isso que os contribuintes têm tido ganho de causa quando vão à justiça brigar para eles seus direitos. Isso está uma bagunça. E esse tema já está no STF. E a gente, hoje, que eu estou gravando esse vídeo, está quase pertinho de novembro, no comecinho de novembro, a gente já deve ter uma posição oficial do STF se os estados podem ou não podem cobrar ITCMD de ativos sediados no exterior. Mas, por enquanto, os contribuintes têm tido ganho de causa, não têm pago ITCMD de ativos no exterior e a sucessão lá fora não incide o estate tax, que nos Estados Unidos pode chegar de 40% a 50%. Por isso é muito importante, se você se preocupa com a sucessão lá fora, montar uma empresa offshore, porque se você é um cidadão brasileiro, a sua isenção, que existe uma isenção para brasileiro, é só de $60 mil. Se você é um cidadão norte-americano, já é melhor, porque a isenção já vai lá para 11 milhões e meio de dólares. Se você é casado, isso dobra, tá bom? Bom, se nós formos pensar em algumas estratégias, então, de planejamento tributário focado nos imóveis, é sempre bom lembrar também que essas estratégias que eu estou falando aqui é sempre bom você consultar um advogado. Não existe aquela estratégia que funciona para todo mundo. Então, é importante observar a família, a estrutura da família e qual estratégia faz mais sentido. Eu estou dando uma visão geral do que existe, do que é possível se fazer em termos de planejamento tributário, tá bom? Imóveis. Brasileiros amam imóveis e têm investido em imóveis durante muito tempo. E tem uma maneira muito boa, na maioria dos casos, se economizar bastante com impostos. Então vamos falar primeiro do imposto de sucessão. O imposto de sucessão, a gente já sabe que é o ITCMD, que em São Paulo é 4%, faz sentido, em alguns casos, você ter uma empresa patrimonial para ter esses imóveis. Popularmente a gente chama de holding imobiliária ou holding patrimonial. Nessa empresa, quando você tem a sucessão vai se dar em cima das cotas dessa sociedade e não sobre os imóveis. Então vamos imaginar que você integralizou, que você colocou dentro dessa holding um patrimônio em 10 milhões de imóveis. Os 4% incidiriam em cima desses 10 milhões, ou seja, 400 mil. Vou imaginar que quando da sucessão, esses imóveis dentro da holding tenham se valorizado para 15 milhões, você tenha tido esses 5 milhões aí de ganho dentro desses imóveis, e aí sim vai incidir essa alíquota de ITCMD, vamos supor, de 4%. Esses 4% eles vão incidir em cima, normalmente em cima das cotas da sociedade, que quando integralizados foram no valor de 10 milhões. Ou seja, ao invés de você pagar 15 milhões, se esses imóveis estivessem fora de uma holding, e aí pagar 600 mil, se fosse 4% em cima de 15 milhões, pagaria 4% em cima de 10 milhões, ou seja, 400 mil. Você teria um ganho aí nessa situação, nesse exemplo que eu dei agora, de 200 mil reais. Não só de ITCMD faz sentido ter uma holding imobiliária. Então, se você tem aluguéis que você recebe, provavelmente é mais vantajoso você ter uma empresa para receber esses aluguéis. Tem algumas nuances, eu já vou falar um pouco delas, mas basicamente você vai pagar alguma coisa em torno de 12% de imposto de renda sobre esses aluguéis, enquanto que se estivesse na pessoa física, entraria na tabela progressiva do imposto de renda e provavelmente você cairia lá na alíquota de 27,5%. Vale a pena estudar, realmente, não é só colocar os imóveis dentro de uma empresa, chamar de holding que você vai ter esse benefício, tá? É importante que tenha algumas características, como por exemplo, os imóveis eles têm que estar lançados no balanço como estoque, você precisa ter lá no objeto social administração, compra, venda e locação de imóveis próprios, e também precisa ser uma empresa que esteja no lucro presumido, tá? O seu advogado, o seu contador, ele muito fácil, ele vai conseguir fazer isso para você. Mas lembra que eu falei que não tem uma estratégia que serve para todo mundo? Mesmo essa de holding, mesmo essa de imóveis, que parece tão fácil, tão trivial,
tem alguns custos envolvidos para você integralizar esses imóveis dentro de uma holding. Você vai pagar ITBI, você vai pagar cartório, você vai pagar contador. Então você tem alguns custos que você tem que considerar para saber se vale a pena. Então basicamente a conta que você vai fazer é qual que é o incremento em termos de aluguel pela redução do imposto que você vai ter. Então se você recebia, por exemplo, líquido para você uns 10 mil reais de aluguel e agora você vai passar a receber 5, então você tem um diferencial de 5 e vai ter 50 mil de custo para fazer, eu estou dando só exemplos, tá? Não necessariamente os números são esses. Ou seja, você vai ter o seu payback aí em 10 meses. Então vale a pena você ter essa noção para saber se vale ou se não vale a pena. Às vezes o payback vai acontecer em 10 anos, talvez não faça muito sentido para você, tá? Então, de novo, bom se contratar, conversar com o seu advogado, conversar com o seu contador para saber se essa estratégia faz sentido para você. O seu family office provavelmente tem um bom advogado, tem um bom contador para recomendar para fazer esse tipo de serviço para saber se vale a pena ou não para você. Um outro ponto que a gente pode tem que tomar cuidado também é sobre os imóveis fora do país. Então, a forma que se faz investimento em imóveis fora do Brasil é através de uma LLC. Basicamente, essa empresa ela vai te proteger contra aquele imposto de sucessão, aquele estate tax, que nos Estados Unidos pode chegar de 40% a 50%. De novo, tem uma maneira correta de fazer isso, não é simplesmente fazer uma LLC e colocar os imóveis lá dentro, mas você consegue se proteger contra esse imposto de sucessão nos Estados Unidos, cabendo somente o ITCMD aqui no Brasil, que de novo é aquela grande discussão, tá bom? E você, já fez o planejamento tributário? Já conhece as estratégias possíveis para o seu caso específico? Deixa aqui seu comentário. Um abraço e até a próxima.